e eu vim mostrar para vocês hoje um pouco sobre anomalias causadas por fatores ambientais. O que são as anomalias causadas por fatores ambientais? Alteração do desenvolvimento fetal causadas por exposição a fatores externos durante a gestação podem afetar o crescimento ou a função dos órgãos e tecidos. As principais causas são físico, radiação, malformação e mutações genéticas, hipertemia, que afeta o sistema nervoso, os químicos, que são medicamentos, malformações graves, álcool, que afeta a síndrome alcoólica fetal, os poluentes, que são os danos neurológicos a estruturas, os biológicos, por exemplo, que são as infecções, por exemplo, como o Zika vírus, aí a microcefalia. Doenças maternas, como diabetes, podem causar defeitos cardíacos, nutricionais, que é ácido fólico e falta que pode causar na espinha bífida, e a desnutrição, que prejudica o crescimento fetal, e os socioambientais, que é o tabagismo, baixo do peso e malformações, e a poluição, que afeta o desenvolvimento fetal, principalmente. O desenvolvimento do embrião é mais facilmente perturbado durante a formação dos tecidos e órgãos. Durante este período organogenético, os agentes teratogênicos podem induzir grandes anomalias congênitas. É provável que defeitos fisiológicos, como pequenas anomalias morfológicas da orelha externa e distúrbios funcionais, como retardamento mental, resultem da perturbação do desenvolvimento durante o período fetal. Cada parte, tecido e órgão de um embrião tem um período crítico durante o qual seu desenvolvimento pode ser perturbado. O tipo de anomalia congênita produzida depende de quais partes, tecido e órgãos são mais suscetíveis no momento da ação do teratógeno. Síndrome do alcoolismo fetal. Esta condição é causada pelo consumo de álcool durante a gravidez. Resulta em diversas anomalias físicas e cognitivas, incluindo características malformadas, superficiais, como os lábios superficiais finos e a alteração na linha medial facial. Há comportamentos neurológicos e desempenho prejudicado. Anomalias de herança. Algumas anomalias congênitas, como defeito no tubo neural, têm origem em uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Hiperplasia adenal congênita trata-se de uma condição genética que afeta o desenvolvimento dos órgãos sexuais e outras partes do corpo devido ao desequilíbrio hormonal. Defeitos congênitos e processos teratogênicos. Além dos fatores já mencionados, a teratogênese, que é o desenvolvimento de malformações, pode ocorrer devido a uma série de fatores externos que afetam o embrião e o feto em desenvolvimento, principalmente nas fases precoces da gravidez, quando o organismo está em formação ativa. A exposição a toxinas ambientais, produtos químicos e radiações é particularmente perigosa durante essas fases. Síndrome de talidomia. Resultante de um uso de talidomia durante a gravidez, esta condição é caracterizada por anomalias em membros e outras deformidades físicas. Agentes químicos ambientais. Tais substâncias como pesticidas, metais pesados, drogas e poluentes industriais podem atuar como teratógenos, promovendo anomalias que afetam o desenvolvimento físico e neurológico do feto. Os efeitos podem variar de níveis a graves, dependendo da natureza e quantidade da exposição. Fatores genéticos e multifatoriais. A herança genética também desempenha um papel essencial em algumas anomalias congênitas, mas, em muitos casos, resulta em uma interação entre genes e fatores ambientais. Algumas condições, como danos cardíacos e efeitos do tubo neural, têm uma base multifatorial, onde predispõe a genética, que são influenciadas por fatores ambientais, como definido no ácido fólico. Nas 2 primeiras semanas, ocorre a divisão do zigoto e a implantação bilaminar. Em geral, o embrião não é suscetível a teratógenos durante as 2 primeiras semanas da gestação. Nesse ponto, ou o teratógeno danifica todas as células, ou a maioria delas, levando à morte do embrião, ou seja, levando ao aborto, ou danifica somente algumas células, o que possibilita a recuperação do concepto e o desenvolvimento do embrião sem defeitos congênitos. As grandes anomalias congênitas ocorrem durante a 3ª à 8ª semana de gestação. Alguns exemplos de anomalias durante o período são defeitos do tubo neural, retardamento mental, meromélia, fenda labial, orelhas mal formadas
ou em posição baixa, o que pode causar a surdez, microoftalmia, catarata, glaucoma, hipoplasia, fenda e masculinização da genitália feminina. Já as pequenas anomalias e os defeitos de função acontecem entre a 9ª a 38ª semana. Podem atingir o sistema nervoso central, o coração, os membros superiores e inferiores, o lábio superior, as orelhas, olhos, dentes, palato e a genitália externa. O tratamento de anomalias congênitas causadas por fatores ambientais depende do tipo da anomalia e das complicações associadas a ela. Por exemplo, as intervenções cirúrgicas podem ser realizadas em casos das fendas labiais ou palatinas, cardiopatias congênitas, entre outros. A assistência pré-natal adequada pode ajudar a prevenir ou tratar muitos defeitos congênitos. Algumas medidas que podem ser tomadas são vacinar meninas contra a rubéola e fortificar alimentos com ácido fólico e vitamina B12. Então, pessoal, achamos aqui algumas perguntas e respostas e resolvemos mostrar para vocês que vocês tirem mais dúvidas sobre esse assunto. Se uma mulher tomar aspirina em doses normais, isto poderá causar anomalias? A resposta é o seguinte: não há evidências indicando que o uso ocasional de aspirina nas doses terapêuticas recomendadas seja prejudicial à saúde durante a gravidez. Entretanto, não foi demonstrado que doses grandes em níveis subtóxicos sejam inócuas para embrião ou feto. Todas as mulheres grávidas deveriam discutir com seus médicos o uso de medicações vendidas sem prescrição médica. Segunda pergunta. Se uma mulher é viciada em drogas, a criança apresentará algum sinal de vício em drogas? A resposta é quase certo que se uma mulher é dependente de uma droga, por exemplo a heroína, e usá-la durante a gravidez, ela dará à luz a uma criança que apresentará sinais de dependência à droga. Entretanto, não são boas as probabilidades de o feto sobreviver até o nascimento. É alta a mortalidade e a percentagem de nascimentos prematuros entre os fetos de mães dependentes de drogas. Questão 3. O tabagismo durante a gestação é prejudicial para o embrião ou feto? Se a resposta for sim, a restrição à inalação de fumaça seria mais segura? A resposta seria: o fumo durante a gravidez é prejudicial para o embrião e o feto. Seu efeito mais adverso é o crescimento intrauterino retardado. Mulheres que deixam de fumar durante a primeira metade da gravidez concebem crianças que nascem com peso aproximado ao dos filhos de mulheres não fumantes. Acredita-se que a diminuição do fluxo sanguíneo placentário, considerada um efeito mediado pela nicotina,